Agora que todo o hype passou sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix, chamado A Primeira Tentação de Cristo, a gente pode ter um olhar um pouco mais distante e analisar melhor o que aconteceu naquele episódio, naquele programa que foi produzido pela equipe do Porta dos Fundos, exatamente entender o conteúdo e quem aquele tipo de conteúdo ofendeu. Pode parecer engraçado, esse aqui é um canal católico e eu vou sim fazer uma análise católica daquele programa e eu assisti o programa, eu assino a Netflix e não vou cancelar a minha assinatura da Netflix, vou explicar aqui os meus motivos, que serve também de alerta para os cristãos, os católicos, e toda vez que você achar que alguma coisa na internet está te ofendendo, eu vou explicar aqui os meus motivos, não é a melhor saída ir lá e cancelar a Netflix e fazer todo o auê que foi feito. Mas eu anotei 3 pontos que são importantes para a gente poder entender, eles já estão aqui no título. O vídeo do Porta dos Fundos, ele ofende não só os cristãos, ele é uma peça, sim, de vilipêndio religioso, e não apenas de objeto religioso, porque ali não há um objeto religioso sendo vilipendiado, mas o sentimento religioso também pode ser alvo de vilipêndio. Portanto, isso aqui está bem claro, eu vou mostrar todos os motivos sobre isso. Mas o especial de Natal do Porta dos Fundos, do meu ponto de vista, ele ofende a comunidade gay, a comunidade LGBTQI+. Estas pessoas que se identificam como gays deveriam estar tão ofendidas quanto os cristãos estão ofendidos com o especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix chamado A Última Tentação, a Primeira Tentação de Cristo. E você vai perceber que não é nenhum exagero da minha parte, vai ter spoiler caso você não tenha assistido ainda, mas eu duvido que alguém não tenha assistido até esse momento. Vai ter spoilers, tem um personagem muito específico no episódio, na série ali apresentada, que ele ofende sim os gays, e eu acho muito estranho que ninguém tenha falado sobre esse assunto. Os cristãos fizeram muito auê sobre aquilo que o Porta dos Fundos fez. Jesus chega no seu 30º aniversário em casa depois de passar 40 dias no deserto, eles fazem ali as suas referências bíblicas, e o que o programa insinua é que naqueles dias no deserto, aquele Jesus conheceu um outro homem que o apresentou à vida homossexual, à vida homoafetiva, e ele volta de lá diferente, querendo dizer para os pais que ele já não é mais o mesmo, que ele é gay. O ator que faz o Jesus é o Gregório, e vem ali junto do Gregório um outro personagem que depois, mais tarde, nós vamos descobrir quem é. Ele não tem um nome, ou melhor, eu nem me lembro se esse personagem tem um nome, mas o plot twist da história está nesse personagem que vem acompanhando o Gregório, que é performado pelo Fábio Porchat, que praticamente é a cara do Porta dos Fundos. O personagem do Fábio Porchat, ele é escrachadamente homossexual, ele é escrachadamente gay, e aqui me desculpem, mas apenas como um exercício para a expressão do que eu estou falando, é um gay extremamente afetado, como na grande maioria das vezes o humor brasileiro faz. Eu não sei o humor em outros lugares do mundo, mas toda vez que se quer fazer humor com os gays, usam personagens extremamente afetados. Eu sei que existem pessoas e elas podem ser como elas... Existem pessoas gays e elas podem ser como elas quiserem. Qualquer pessoa pode se expressar do jeito que quiser. Isso é algo individual. O que eu estou questionando aqui é por que toda vez que vai se fazer humor com uma pessoa gay, homossexual, homoafetiva, esta pessoa é sempre representada de forma tão escrachada e exagerada. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o Fábio Porchat, ele além de gay, ele é o diabo. Ele é Lúcifer, o inimigo de Deus nessa trama apresentada pelo Porta dos Fundos. E de acordo com a narrativa, eu não estou inventando nada, isso é a narrativa da história do Porta dos Fundos na Netflix para a Primeira Tentação de Cristo. Na narrativa, o diabo subverte Jesus, ele engana Jesus usando da sexualidade de Jesus.
Em outras palavras, o Porta dos Fundos está dizendo que a homossexualidade vem do diabo e ela é usada para tirar a dignidade da outra pessoa. No caso, a dignidade do personagem do Gregório é que ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, o diabo precisava perverter o Filho de Deus. E para perverter o Filho de Deus, o diabo se disfarça de homossexual, de gay, e usa da sexualidade de Jesus para tirá-lo do caminho de Deus. A comunidade gay deveria estar profundamente ofendida com esta representação dos gays. Em outras palavras, o Porta dos Fundos está dizendo: gays são do diabo. E a homossexualidade é usada para perverter as pessoas e tirá-las do caminho de Deus. Isso é o que o Porta dos Fundos está dizendo naquele programa. Olha, eu sei que obra de arte, toda arte que é produzida, ela é de livre interpretação. O criador, a pessoa que cria a obra de arte, seja um escritor, seja uma peça de teatro, uma apresentação de cinema, ou mesmo uma esquete de internet, como é o caso agora do Porta dos Fundos, esta pessoa cria com alguma intenção. Claro, o autor tem a sua própria intenção, mas a maneira como o público vai receber e interpretar o que foi recebido vai depender de cada pessoa, de cada indivíduo. E todo mundo tem direito de interpretar livremente qualquer conteúdo artístico, mesmo que contrarie as intenções do autor originalmente ou que o autor perca o controle. Ele não queria levar as pessoas a pensar e refletir daquela forma, mas as pessoas pensaram e refletiram de uma forma diversa daquilo que o autor pensou originalmente. E o que acontece nesse especial de Natal da Netflix com o Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, é que não é necessário nenhum esforço interpretativo para entender qual é o papel do personagem do Fábio Porchat. Quando ele se aparece e revela que ele usou da sexualidade de Jesus para tirá-lo do caminho de Deus e tentou roubar a dignidade do Filho de Deus a partir da revelação da sua sexualidade, em outras palavras, da sua homossexualidade, eles estão dizendo com todas as letras e confirmando o que, infelizmente, muitas pessoas pensam, que a homossexualidade é algo do diabo, é algo diabólico e é feito para perverter a dignidade humana. Isso está na obra criada pelo Porta dos Fundos e publicada pela Netflix. E eu nem vou aprofundar sobre essa questão, porque isso cabe à comunidade gay, à comunidade LGBTQI+. Eles deveriam analisar obras desse tipo e ver se aquilo os ofende na sua dignidade ou não. Eu, do meu ponto de vista, penso que a comunidade gay foi muito ofendida também naquela obra, tanto quanto os cristãos. E aqui vem a minha análise sobre o vilipêndio religioso, porque esse aqui é um canal católico e eu deveria estar falando apenas sobre a questão católica. Eu quis colocar esse adendo porque eu achei muito estranho que ninguém tenha percebido esse erro naquela obra. Mas sobre vilipêndio religioso. O resumo, eu encontrei isso no site Jus Brasil, do que é vilipêndio, do conceito de vilipêndio, diz o seguinte: vilipêndio de objeto de culto religioso é um ultraje de qualquer coisa que serve na comunicação ou reverência do homem com a divindade. Nesse caso, não precisa ser especificamente um objeto, pode ser um conceito ou uma ideia, porque é aquilo que serve à comunicação do homem com a divindade. Constitui crime contra o sentimento religioso escarnecer publicamente de coisa utilizada no culto religioso. Já que o culto religioso, na maioria das vezes, não usa objetos físicos, mas usa muitas vezes ideias, conceitos que nós damos o nome de doutrina, ir contra o sentimento religioso e escarnecer esse sentimento religioso
também constitui vilipêndio. Eu vou deixar aqui para os juristas analisarem, mas nós podemos interpretar desta forma. E está lá no artigo 208 do Código Penal, dizendo o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. No caso, um ato religioso é a fonte ou a base de fé, de doutrina, de crença de um grupo. Quando nós assistimos o Porta dos Fundos nesse especial de Natal da Netflix, o que nós percebemos é que naquele especial há meramente uma crítica sobre a maneira ou o conteúdo de fé, a doutrina de fé dos cristãos em entender quem é Jesus, qual é o papel de Maria e José na doutrina de fé destes grupos, do grupo cristão, dos cristãos em geral, e também quem é Deus Pai. Eu não vou colocar vídeos aqui, mas você pode entrar lá no Porta dos Fundos, no site, na página deles, no canal no YouTube, e ver outros vídeos sobre questões religiosas. Tem um muito interessante que eles publicaram depois de toda a controvérsia sobre o especial de Natal, que é Jesus, que supostamente aparece para um padre, pedindo que aquele padre tome providências contra o Porta dos Fundos por causa do especial de Natal. É bem curioso porque aquela esquete, ela não se enquadra como vilipêndio religioso, porque ela está zombando da maneira como as pessoas reagiram sobre um especial de Natal, e as pessoas não deveriam ter reagido de forma tão exagerada, do ponto de vista deles. E aí eles colocam Jesus como se ele fosse um coitado e tudo mais, que é a imagem que muitos cristãos passam de que Jesus precisa ser defendido, Jesus precisa ser protegido a todo custo contra os seus inimigos. E é uma imagem muito interessante porque eles estão zombando não de Jesus ou da figura do padre, pode ser um pastor, um religioso, uma religiosa ou um crente. Eles estão zombando da maneira como os cristãos defendem a si mesmos, defendem a sua fé ou defendem o objeto da sua fé, o objeto da sua crença. Ou seja, Jesus não é o objeto que está sendo questionado ou que está sendo criticado naquela obra. Mas, no especial de Natal, Jesus é o objeto da crítica. E se Jesus é a divindade, a fonte, a base doutrinária da comunidade cristã, aquele especial de Natal, ele vilipendia os cristãos, ele ataca e ofende os cristãos, porque a crítica da obra não está sobre a comunidade cristã, mas sobre as bases da comunidade cristã, ou seja, a sua doutrina. Especialmente a doutrina de que Jesus é filho de Deus. E o especial do Porta dos Fundos quer subverter esta ordem, coloca Jesus em conflito com Deus Pai, em conflito com a sua família, também gera ali todo um embate familiar entre José e Deus Pai. Maria é apresentada de uma maneira muito grotesca, até em alguns momentos muito nojenta. Eles estão criticando não a forma como os cristãos veem Maria, mas a maneira como o especial de Natal quer interpretar e mostrar Maria. Eu vou usar a cena das maneiras como Maria é apresentada, porque tem 3 momentos distintos naquela série que Maria é apresentada na sua relação com José, com o seu filho Jesus e também com a figura que seria Deus Pai. Esses 3 momentos, Maria é uma pessoa muito dissimulada, muito pervertida. Eu analisaria isto como o fato que aconteceu lá nos anos 90, com um pastor, acho que foi nos anos 90, ou início dos anos 2000, em que um pastor, se não me engano, da Igreja Universal do Reino de Deus, ou coisa do tipo, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede pública. E foi feio porque na televisão, em horário nobre, é muito parecido com chutar a imagem da santa, é um vilipêndio religioso. Aquilo que o especial de Natal do Netflix faz, do Porta dos Fundos faz na Netflix, é muito parecido com chutar a santa. Só que ao invés de chutar a imagem de Maria, eles
pervertem a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Maria, a imagem da mãe de Jesus, frente à maneira como os cristãos a entendem. Maria, ela é sempre pura, virgem, uma mulher dócil a Deus e às pessoas, muito humana, mas ali no especial de Natal, ela é uma pessoa confusa, atrapalhada, dissimulada. Ela é de um jeito com o marido, ela é de um jeito com o filho, ela é de outro jeito com a sua relação com Deus Pai, ela é muito diferente na relação com as visitas que ela recebe na casa. Isso, do meu ponto de vista, não é uma crítica à prática religiosa dos cristãos, mas uma crítica aos fundamentos doutrinários, especialmente da comunidade católica. Isso aqui são os meus 2 centavos sobre o especial de Natal da Netflix. Eu resumi aqui nos 2 pontos. O terceiro, que é o que eu falei logo no início, eu não vou cancelar a minha assinatura da Netflix, por um motivo muito simples. Eu só fiquei sabendo do especial do Porta dos Fundos, e olha que eu sou inscrito no canal deles, e eu não recebo todas as notificações do YouTube, por quê? O YouTube sabe qual é o tipo de conteúdo que eu quero consumir. E ali há um algoritmo que vai determinar o que o YouTube vai me apresentar, o que ele vai me notificar de canais que eu sou inscrito ou de outros canais que ele acha que são relevantes para o tipo de conteúdo que eu consumo dentro da plataforma. A Netflix usa algoritmo muito similar para me apresentar coisas novas e conteúdos que sejam interessantes para o meu consumo, meu e da minha esposa aqui na minha casa. E o especial de Natal do Porta dos Fundos não tinha aparecido nem no YouTube para mim, eu não tinha recebido nenhuma notificação, eu não tinha visto nenhuma apresentação do próprio Porta dos Fundos fazendo propaganda, também não tinha visto ali no painel de entrada da Netflix. Mas eu vi depois o burburinho de toda a comunidade cristã, católica, evangélica, protestante, dos mais variados Brasil afora, falando tanto que eu entrei na minha conta da Netflix, procurei o especial de Natal do Porta dos Fundos, eu tive que procurar, tive que digitar na busca e assistir. Estas plataformas, elas só alimentam os seus conteúdos, criam conteúdos novos, fazem contrato com os criadores de conteúdo baseado em relevância e visualização. Se alguma coisa não tem relevância ou visualização suficiente, significa que aquilo não se paga. E se não se paga, significa que não merece continuidade. Acontece isso todos os dias com muitas séries e filmes e coisas que as pessoas gostam de assistir, mas as plataformas simplesmente param de investir se não tem o retorno que elas esperavam. E o que aconteceu? Falou-se tanto do Porta dos Fundos e do seu especial de Natal que a Netflix confirmou mais um especial de Natal para o ano de 2020. Os cristãos ficaram muito chateados com o Porta dos Fundos? Ficaram, mas geraram tanta audiência e tanta visualização para o programa que ele se tornou relevante a ponto da empresa achar interessante fazer mais um no próximo ano. E se no próximo ano, eu já estou no ano 2020, então é neste ano, e se neste ano o especial fizer tanto sucesso quanto o do ano passado, 2019, 2021 teremos mais. Os cristãos precisam entender como se comportam os algoritmos. As pessoas em geral, todo mundo deveria aprender como se comportam os algoritmos na internet. Você só vai ver o que é relevante para você. Ou aquilo que você clica para assistir ou procura. E se você procura aquele conteúdo alguma vez, significa que o algoritmo vai entender que você quer ver mais sobre aquilo, então ele vai te mostrar mais conteúdos relacionados àquela informação. Se você não assiste nenhum especial de humor, você não assiste nenhum conteúdo de humor, seja no YouTube ou na Netflix, este tipo de conteúdo não vai aparecer para você. Se você só assiste conteúdo religioso dentro da Netflix, e tem muito conteúdo religioso na Netflix, você só vai ver esse tipo de conteúdo. Se você só vê filmes de comédia romântica, se você só vê séries de ação, não importa, o algoritmo vai aprender o seu comportamento e vai apresentar para você apenas isso. E quanto mais específico o algoritmo for sobre o seu comportamento, significa que eles vão segmentar mais ainda o tipo de conteúdo que a plataforma vai investir ou não. Nós temos sim que nos indignar, falar sobre aquilo que nos ofende, apresentar todos os nossos argumentos, explicar exatamente o nosso ponto de vista. Mas cuidado com dar mais audiência ou dar um
peso e valor a coisas que são insignificantes. A produção do Porta dos Fundos era completamente insignificante antes de todo o auê, de todo o barulho e de todo o burburinho que foi feito. Eu demorei um pouco para falar sobre isso porque eu queria analisar mais detalhadamente aquilo que foi apresentado no programa, estudar um pouco melhor o assunto e perceber outras nuances e outros detalhes. Talvez, só talvez, se nós tivéssemos feito menos barulho, mas mesmo assim falado sobre o que Porta dos Fundos fez, criticado de forma consistente e bem argumentado sobre aquilo que eles fizeram, nós teríamos tido resultado bem diferente. Fica aqui a reflexão, os meus 2 centavos, eu sei que eu falei muito, mas era necessário também a gente entender outros pontos de vista e ver que às vezes nós poderíamos ter trazido até outras pessoas para o nosso lado. Do meu ponto de vista, a comunidade gay poderia ter vindo fazer barulho junto com nós cristãos, poderia ter vindo fazer barulho e falado: nós não queremos ser apresentados dessa forma. Como nós cristãos não queremos ser apresentados da forma como o Porta dos Fundos nos apresenta, seja no seu canal no YouTube ou seja no seu especial de Natal. Faz parte da arte, da cultura, representar a sociedade, questionar, até mesmo fazer humor. Mas não se pode fazer humor com qualquer coisa e nem de qualquer maneira. Existem limites. E eu acho que o Porta dos Fundos passou nestes limites que eu apresentei aqui, mas em tantos outros que outras pessoas já falaram. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, compartilha, mostra para outras pessoas, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e usa a área de comentários para deixar a sua opinião. E aqui embaixo na descrição também vou deixar sugestão aqui do lado de outros 2 vídeos para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e o meu canal aqui no YouTube.